colocar em prática aquilo que a gente acredita realmente. Acredita que Jesus está vivo ali? Imagina se tivesse uma autoridade qualquer aqui dentro. Todo mundo corria para essa autoridade. Se viesse a vassoura aqui, todo mundo corria aqui, abraçava a vassoura, queria fazer fotografia com a vassoura. Se viesse o Papa aqui, todo mundo queria ficar só atrás do Papa. Né? E Jesus está ali largado, jogado. Entra aqui, ninguém dá mínimo para ele. Ele simplesmente vai lá, assim, que ele fez uma obrigação. A nossa consciência tem que ser o contrário. Nós estamos aqui por causa dele, só por isso. É ele que nos trouxe, ele que nos está convidando, ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele, ele está se oferecendo de graça. Então isso é prova de conversão. Se a gente conseguir sentir essa grandeza, a postura da gente muda também. A gente acaba sendo ser mais caridoso, mais humilde, começa a se colocar no lugar da gente, começa a enxergar as falhas da gente, em vez de enxergar as falhas dos outros. Em vez de criticar os outros, a gente começa a olhar para muita gente e ver que nós temos necessidade de melhorar. Então, para mim, isso é conversão. Eu acho que é isso que nós devemos se esforçar para viver. O Sr. Giciel tem sempre me pedido, Benevaldo, tem que falar sobre a história da verdadeira de Deus, mais alguma coisa, para a gente poder registrar, porque isso é importante para o futuro. Então, quando o César falou que tem que falar alguma coisa, eu fiquei pensando, sempre tem uma coisa na minha cabeça para falar, que fica durante o ano inteiro. Mas quando ele falou isso, eu pensei, não, eu acho que eu devo uma obrigação para a verdadeira vida em Deus, de contar uns certos detalhes que vocês não conhecem, que é importantíssimo, né? E que até uma questão de peso de consciência minha. Porque as pessoas, quando me veem aqui, dizem assim, muito obrigado, o caso de ti, que nós estamos aqui, porque a verdadeira vida de Deus veio de ti. E não é a verdade. Isso me magoa até, porque eu fico com um peso de consciência, porque é uma responsabilidade muito grande assumir essa responsabilidade, quando não foi eu sozinho que trouxe a verdadeira vida de Deus. Eu já expliquei como é que funcionou, que já apareceu a vassoura na minha vida, isso tudo você já tem gravado. Mas o início de tudo, quando começaram, que eu me arrisquei a fazer os livros, foi porque a Marina me deu um apoio muito grande. Então eu queria prestar essa homenagem para a Marina, que não está mais aqui conosco, e foi uma força tão grande na minha vida. Então foi uma pessoa que assumiu comigo, quando eu fui fazer os livros, disse, Benevaldo, pode fazer, que eu assumo 300 livros. Aquilo foi um milagre para mim, porque ninguém conhecia, e eu não tinha dinheiro para poder pagar os livros, então isso foi uma graça que Deus já me deu, uma revelação. Como o Padre Simeão falou, é o Espírito Santo que vai impulsionando a gente, não é a gente que faz, porque as loucuras que eu fiz não foi mérito meu, foi graça de Deus, foi o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Então é injusto dizer que eu fiz alguma coisa, porque realmente se fosse para fazer hoje não faria. Naquela época era a época certa que Deus queria que fizesse. Então nós temos que ter consciência disso. A Marina foi uma força muito grande. Além da Marina, nós tivemos em Brasília, a doutora Margarida conheceu a Helena Carvalho, é uma pessoa que se doou totalmente. Ela comprava não 500 livros, ela tinha 1000 livros, 2000 livros. Eu editava os livros pensando nisso, a Marina em São Paulo e a Helena em Brasília. Foram as duas forças que me deram tremendamente e por isso consegui aguentar o repuxo todo da verdadeira vida de Deus. Helena escrevia aquele jornalzinho, atualizando Medjugorje. Isso, o jornal, mas ela é apaixonada pela verdadeira vida de Deus. Ela colocava os livros no carro e via com aquele carro cheio. Era uma pessoa que tinha uma influência em Brasília, foi redatora do Senado, uma pessoa esclarecida, e ela se tornou amiga da Vassula. A Vassula, coitada, não tinha paz, porque toda semana ela ligava para a Vassula e pedia as orientações e falava. Ela foi uma pessoa que, quando recebeu a Vassula lá em Brasília, teve em torno de 12, 15 mil pessoas. Pois é. E a Helena foi uma força muito grande na divulgação dos livros. Outra pessoa que deu uma força muito grande para a verdadeira vida de Deus, que é importante, não posso deixar de prestar uma homenagem, porque a Helena e a Marina já não estão mais no meio de nós. Foi o seu Atílio Magre, que o seu Aníbal sabe quem é, não estou vendo onde ele está, mas ele conheceu porque foi em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Porto Alegre. O seu Atílio Magre. Não, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Bem no começo. Ele também, quando eu entrei em contato, porque a verdadeira vida de Deus foi uma mensagem trazida por Nossa Senhora, na verdade. Porque foi através de Medjugorje
que eu comecei a divulgar Medjugorje aqui no Brasil e formar os grupos de Medjugorje, que logo em seguida vem a verdadeira vida de Deus, e eu aproveitei dos grupos de Medjugorje para poder divulgar a verdadeira vida de Deus. E o seu Atílio tinha um secretariado em Belo Horizonte, lá em Porto Alegre. Aí, quando eu passei, contei para eles, porque todos eram novidade, ninguém sabia. E quando acreditaram em mim, porque eu falava que foi através do Padre Milheiros, deixa eu ver o livro. Quando começavam a ler, ficavam doidos, todos enlouqueciam. Pai, eu quero 50, eu quero 100, pegava 50, 100, era uma semana, eu quero 500, e assim foi. Então, nós conseguimos divulgar 580 mil livros, a fruta da ajuda dessas pessoas. Outra pessoa que me deu uma força tremenda e que eu devo um carinho, que é o único que está vivo no meio dessa turma toda dos antigos, é o professor Hipólito e eu, que sobramos por enquanto ainda. Até não se sabe até quando, né? Mas o professor Hipólito foi outra pessoa em Belo Horizonte que deu uma força tremenda. E ele me deu um apoio muito grande, porque ele tem um lado espiritual, é uma pessoa formada, professor universitário, é um teólogo, dá cursos para bispos, e escreve artigos, porque outros países pedem esses artigos porque tem necessidade, acrescenta na vida deles. Ele tem o título de professor por ser professor universitário. E ele me ajudou tremendamente. E quando veio aquelas perseguições da igreja contra a Vassula, se eu não fosse o professor Hipólito, eu não tinha aguentado em pé. Porque a pressão que eu tive na igreja, de padre, de bispo, assim, querendo, inclusive com ameaças, que o Dom Orlando Grandes me ameaçou de excomungar se eu continuasse com a mensagem. O professor Hipólito escreveu um livro sozinho, por conta dele, de 790 páginas, parece, entre Justiça e Misericórdia. Não pediu dinheiro para ninguém emprestado para fazer o livro. Ele mandou para todos os bispos do Brasil. E defendia, deu a cara para bater e provava que aquilo, que a verdadeira vida de Deus não tinha absolutamente nada daquilo de errado. E que podia, que eles estavam errados. E calou a boca de muito bispo. Muito bispo leu, ficou quieto e não falava mais nem a favor nem contra. Então, nós devemos muito a essas pessoas, que eles que sim, que deram, que foram os principais membros que deram apoio para a gente poder divulgar a obra. Quando teve... Vamos interromper um pouquinho, porque eu estou intrigado com isso. Mas quem foi o primeiro mesmo que ouviu falar dessa obra da verdadeira vida de Deus? Foi lá em Medjugorje? Foi o senhor que ouviu falar pela primeira vez? Ou foi outro? Eu não quis contar esse começo porque já tem gravado, porque senão não vai dar tempo, nós temos pouco tempo. Mas a obra começou porque eu fui a Medjugorje, conheci o Padre Milheiros lá de Portugal, e o Padre Milheiros depois veio a conhecer Vassula. Se encontrou com a Vassula e procurar a Vassula na Suíça, e chegou para a Vassula, na hora dele ir embora, a Vassula falou assim: o senhor vai divulgar essa obra da verdadeira vida de Deus em português e em outro país. Aí o Padre Milheiros ficou assim: mas que país que eu tenho que divulgar? Jesus já escolheu a pessoa e vai lá que vai ser divulgado. Depois de 2 dias, eu apareço na casa dele em Portugal para fazer uma surpresa. Quando ele abre a porta, que olhou assim, ele disse: tu, Zé Brasileiro, que vai divulgar a obra do Brasil. Ele sentiu, a obra do Brasil. Ele sentiu que era o que a Vassula queria que fosse do Brasil. E ele me obrigou a fazer contra a minha vontade, eu sem acreditar, sem gostar. Acabei gritando a obra. Então, a partir desse começo, que a obra começou a se espalhar no Brasil. Aí nós começamos, a coisa foi tão forte, porque as pessoas pediam a verdadeira vida em Deus para falar sobre o Medjugorje, e começaram a me convidar para fazer palestras no Brasil inteiro. E eu comecei a visitar, me convidaram, foi o Brasil todo, todos os estados, desde o Rio Grande até Manaus. Então eu fazia palestra para os grupos de Medjugorje, e nessas palestras a gente se juntava eles uniam, faziam um convite nas igrejas, e não era 20, 50 pessoas que vinham, era 200 quando era pouca gente, mas era 500, 1000 pessoas. Os padres davam apoio, chamavam, então eu falava sobre Medjugorje, depois colocava a verdadeira vida em Deus, falava dos grupos de oração e perguntava: quem quer formar grupo de oração? Jesus está pedindo, era todo mundo assim. Depois que terminar a palestra, venham falar comigo. Aí quando vinham falar, aí eu tenho um grupo de Medjugorje, porque eu tenho um grupo do Padre Pio, porque eu tenho um grupo de movimento sacerdotal mariano. Aí a gente pode fazer isso? Não, vamos incluir juntos. Vamos fazer vocês, a única obrigação que vocês vão ter é divulgar a mensagem
e divulgar os livros. Aí as pessoas compravam os livros e divulgavam nos grupos, e dos grupos começou a se espalhar para o Brasil inteiro. E foi assim que a doutora Margarida apareceu também, e que outras pessoas apareceram. E começaram a divulgar os livros. Aí eu, para incentivá-los, quando editava o livro, eu dizia assim: você é o responsável nessa tal cidade, para responder, você quer que eu coloque o seu endereço no livro, para indicar às pessoas, quem quiser comprar o livro, não procurar por mim, você ser o representante? A pessoa se sentia toda orgulhosa porque o nome dela. No livro, vocês podem ver os livros antigos. Tinha mais de 30 pessoas no Brasil inteiro. Eu editava os livros e escrevia para a pessoa: olha, editamos os livros, quantos livros você vai ficar para divulgar isso? Pega um grupo de oração de vocês aí, pega o padre, vai na igreja, pode mandar 200 para mim, 500 para mim, 800 para mim. E era num instante, eu recebia os livros, já tinha tudo espalhado no Brasil inteiro. Então, vejam, o fruto do Espírito Santo, não é nada impulsionado pela gente. Aí começou a surgir os livros em cada cidade. Aí a gente precisava receber vassoura, era uma tranquilidade. A doutora Margarida sabe isso muito bem, deu uma força tremenda lá em Brasília. Cheguei assim, era com a doutora Luzia lá em Manaus, era a dona Maria Mailta em Recife, o João Albano em Curitiba. Então foi assim. As pessoas surgindo líderes, e a gente, quando convidava a vassoura, já todo mundo queria receber a vassoura. Aí eu dizia assim: pronto, então cada cidade vai assumir uma despesa, porque a passagem da vassoura era cara, ela não vinha sozinha. E outro milagre que aconteceu na Verdadeira Vida de Deus também, que esse senhor Atílio, que já faleceu, que era de Porto Alegre, foi uma figura importantíssima, porque ele tinha um alto cargo da direção da Varig. E ele fez amizade comigo, confiava demais. Eu dizia: senhor Atílio, a vassoura está vindo para cá com mais 4 pessoas. O senhor precisa da sua ajuda. E ele, como era da Varig, deixa comigo. Ele ia fazer reunião da Varig e conseguia de graça a passagem para a vassoura e para todos. Chegava aqui no Brasil: nós estamos precisando agora fazer, a vassoura precisa percorrer o Brasil inteiro. Ele conseguia com a Varig de graça para nós todos, em todos os lugares que precisávamos. Então a despesa da vassoura era, cada cidade assumia a sua despesa no hotel, que a vassoura exigia que fosse sempre no hotel para poder ter privacidade, e do grupo que participava junto com a vassoura, que a gente ia junto com o tradutor e coisa. Então eram 4, 5, 6 pessoas, aí a cidade ajudava. E como tinha outras despesas a mais, a gente dizia: olha, cada um assumiu, nós vimos o quanto era o custo da despesa da vassoura, dividíamos por cidade, ficava pouco para cada um, todo mundo participava, todo mundo usava, então se tornava uma coisa fácil, leve. E nessa época, eu era como se fosse o coordenador da coisa, né? É porque eu assumia que tinha contato com a vassoura, que trazia respeito à vassoura. Eu nunca fiz um trabalho sozinho, isso é uma coisa que ninguém sabe. Eu nunca fui sozinho. As pessoas que eu tinha como minha referência, meus conselheiros, que participavam juntos por igual, eram a Marina, a Helena, o professor Hipólito e o seu Atílio. Eram os 4, comigo eram 5. Então tinha algum problema para resolver, alguma dúvida, mesmo questão que a vassoura levantava, eu pegava o telefone e ligava para todos os 4. Olha, eu estou pensando desse jeito que vocês acham. Não faz essa loucura. Aí eu ligava para o outro, contava a mesma coisa. Eu concordo, acho que tem que ser assim. Aí eu via dos 4 opinião, sempre ficava um desempate, porque eram 5, né? Então a maioria que vencia as decisões. Aí eu pegava e ligava para os outros 2: olha, fulano falou desse jeito e eu vou fazer desse jeito. Não, se vocês acham, nunca tivemos um desentendimento entre nós. Nunca. Sempre chegamos a um acordo, sempre conversamos, sempre usamos de muita humildade e caridade. Então, esse exemplo eu acho que era importante vocês conhecerem, porque a Verdadeira Vida de Deus cresceu muito. Hoje não é mais um grupinho pequeno, é um grupo grande, isso no mundo inteiro, né? Mas nós que estamos, os líderes aqui, que estamos participando, temos essa obrigação de viver a Verdadeira Vida de Deus unidos, porque a mensagem principal da Verdadeira Vida de Deus é a unidade. Então, se nós não vivemos na unidade, nós não estamos fazendo a vontade de Jesus e os frutos não podem acontecer. E o que é unidade? Nós temos hoje, a vassoura já pediu para fazer uma hierarquia dentro da Verdadeira Vida de Deus. O Sr. Gessiel é das Forças Armadas, ele sabe como funciona a hierarquia. Tem que obedecer, o soldado obedece, vai assim por escalão. E na vida da gente, tudo funciona desse jeito. Numa empresa, a hierarquia da igreja, se nós não obedecemos a hierarquia da igreja, as coisas não funcionam. É assim na casa da gente. Se não foi o pai e a mãe mandar,
Então, na verdadeira vida em Deus não pode ser diferente. Um tem que saber respeitar o outro, um não querer entrar no trabalho do outro, dar palpite no trabalho do outro, dizer, fulano tem que fazer desse jeito, não tem, isso é falta de humildade, falta de caridade. Nós temos que assumir o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho bem feito. Se eu noto que tem alguém que não está fazendo um trabalho como eu gostaria, essa pessoa não tem obrigação nenhuma de fazer o que eu quero. Mas eu posso conversar com a pessoa e mostrar, ajudar, tentar conversar para ajudar. Sempre na caridade. É como Jesus sempre fez. É como o Vassula sempre faz. A Vassula é firme nas decisões, mas você vai conversar com ela, ela muda de opinião. Olha, a questão dos livros, quando foi para fazer esse volume único, eu fiquei totalmente contra. Quando nós estávamos num barco, indo da Turquia para o Egito, eu sentei do lado dela, pedi para a Marina traduzir, expliquei, falei para a Vassula, esse livro não vai funcionar, porque vai ser um livro muito grande, vai se tornar difícil para a gente divulgar, vai se tornar caro. A gente pode dividir o livro e fazer? Não pode ser. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer esse livro, eu vou continuar editando os volumes separados. Ela falou assim, você está proibido, não pode editar mais, é só esse, pronto. Então, ela falou, não me questionei mais, fiquei quieto e acabou-se. Eu sentia que não devia. Veja o que aconteceu agora. Ela pede para a gente divulgar os livros, porque ninguém não está no mundo inteiro vendendo os livros. Então ela volta atrás. É humano isso, nós somos humanos. Nós temos as nossas limitações, mas não compete para nós brigar, quebrar a cabeça, não faço, então não quero mais. Se não faz a minha vontade, não faço mais. Olha que ponto que nós chegamos de ridículo, de falta de caridade, de humildade. Ela voltou atrás? Como assim? Não entendi. Ela voltou atrás? Sim, agora permite que possa dividir os livros até 4 vezes. Então fazer em série, porque ficou muito pesado esse livro, ficou muito caro também. Até 6, né? Até 6 partes, se quiser. Então, mas está a liberdade, se quer fazer em 2, 4, 3. Então, existe essas liberdades. Né? Agora, quando eu estava em Portugal, eu falei para ela sobre os grupos de oração, as dificuldades, porque a gente deixa de divulgar, porque agora acabou os grupos de oração, são tão poucos, e porque só pode ser da verdadeira vida de Deus. Ela me disse, não tem problema nenhum, você podia ter continuado, mas foi proibido. Foi aqui no Brasil, a gente decidiu que não pode mais, a sua disse que não pode divulgar a mensagem como se fosse a verdadeira vida de Deus, um monopólio de Jesus, contra a igreja. Não, era para divulgar, era para ter continuado em todos esses grupos que estavam cadastrados, nós não devíamos estar mandando mensagem. Ela falou que podia continuar, ela disse, agora os grupos da verdadeira vida de Deus tem que ser um grupo. Não, ela disse que podem divulgar sem problemas nenhum, mas só que o que é grupo da verdadeira vida de Deus é verdadeira vida em Deus. Então ter esses grupos como nós temos aqui. Aqui nós não temos gente de Medjugorje, então é o grupo da verdadeira vida em Deus. Mas não é ninguém é contra ele ficar divulgando, né, nos grupos de Medjugorje. Nós podemos se unir para divulgar, mas não chamar aquele grupo de Medjugorje como se fosse da verdadeira vida em Deus. E é isso que é o correto. A igreja é uma só, o Espírito Santo é um só. Então nós não podemos falar em unidade e quer se dividido. Então isso é uma coisa tão clara, mas precisa só uma coisa, maturidade. Maturidade espiritual e caridade, ter humildade. Sem humildade nada funciona. Quando a gente não tem humildade, a gente cria divisão, a gente cria briga. Pode perceber, quando tem uma desavença, uma contradição, ali começa a surgir os problemas e não acontecem os frutos. Quer ver frutos? Tenha humildade, tenha caridade, compreenda os defeitos dos outros. Vassula fala tantas vezes isso, agora tem insistido tanto, o fato de a gente respeitar as diferenças. Eu acho isso uma coisa tão profunda. Respeitar as diferenças. Cala a boca, gente, em vez de ficar criticando. Ninguém é igual. Nós estamos aqui num grupo de 70 pessoas, não tem um igual. Um é diferente do outro. Cada um com as suas qualidades. Todos nós temos dom do Espírito Santo. Somos cristãos, nós temos um carisma dentro de nós que precisamos descobrir aquilo que a gente consegue fazer, quem gosta, quem não gosta. E faça aquilo que você gosta, que é aquilo que Jesus está esperando de você. Não ficar com ciúmes, com inveja do outro, que às vezes se destaca mais do que o outro. Então, querer ser igual ao outro, que procura descobrir e se realizar dentro daquilo. Quem gosta de rezar, reza. Faz grupos de oração, quem gosta de divulgar livros, divulga. Olha, vocês viram ontem, a Lígia chegou aqui, outro membro da Verdadeira de Deus, que nos ajuda bastante, né? Veio com o marido, o teu almoço, não sei se vocês perceberam, não está participando porque o marido está acamado, ele não é totalmente dependente. Ela dá um testemunho, a coisa mais simples do mundo.
Mas ela compra todo mês 500 sagradas faces. Às vezes ela pega 1000 faces, às vezes passa 4, 5 meses que não compra nada porque se aperta financeiramente, economiza, compra essas faces, estava lá em cima do carro dela, não sei se vocês viram. Bota em cima do carro, ela para no semáforo, vem passando, oi, isso aí, cara, não queres isso aqui? Jesus está querendo entrar no teu coração. Diz que a pessoa às vezes pega esse, meu Deus, era o que eu estava precisando, e chora. De emoção, era isso que eu precisava. Diz, olha, atrás está o site da verdadeira vida de Deus, entra lá para ver. E Jesus tem um recado para você. Cada um descobre a sua forma de evangelizar. Ela disse que às vezes ela chega e diz assim, olha, para no posto de gasolina, vai lá, olha aqui, o que eu trouxe para ti. Ela meio doidona assim, o que eu trouxe para ti. Jesus está querendo, vai embora com isso aqui, não quero saber disso aqui, joga isso fora, não quero saber. Ela tem esses desgostos também, ela diz, olha, eu fico tão decepcionada. Então, a vida da gente é uma cruz, né? Ela vai desistir por causa disso? Não, ela continua, vai para o hospital com o marido, entrega do hospital para todos os médicos e coisa. Agora disse que outro dia a direção do hospital chamou ela e disse, olha, a senhora está proibida de fazer essa entregar, porque ela pegava os livros e coisa, aqui não se pode ficar defendendo religião. Ela disse, eu trouxe esse sagrado, não pode divulgar. Ela disse, olha, mas eu trouxe hoje, o senhor deixa só entregar só hoje, então não entrego mais. Tá bom, só hoje, pode entregar aqui. Ele pensou que era para entregar na portaria, ela foi, subiu no último andar, foi em todo o hospital, do começo, até na UTI, entregou para todos os médicos, ele autorizou a entregar, só hoje, ele se entregou para todos, 400 e poucas sagradas faces. Então, veja como é que funciona. Ela ficou feliz e realizada de fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho de evangelização, uma postura. A gente olhando assim, parece uma bobagemzinha, né? Mas quem sabe, através daquela sagrada face, alguém vai ser tocado, alguém vai ler, atrás está o endereço do site. Então é a forma que cada um de nós tem um dom. E esse dom tem que ser usado. Nós tivemos a graça tão grande, nesse retiro de hoje aqui, de ter a presença dos irmãos ortodoxos. Né? Vocês veem o padre o Dom Jeremias, que todo mundo é louco por ele, é apaixonado por ele. Né? E ele não é para menos, porque a humildade que ele tem. Né? Vocês viram a forma que ele falou ontem? Conquistou todo mundo. Ele falou 15 minutos, todo mundo queria que ficasse 2 horas falando e ele ia se cansar. Né? Por quê? Porque ele sabe ser humilde e mostra o que ele é. Ele não fica fantasiando uma coisa que não é. Ele não fica querendo fazer o trabalho dos outros. Ele é aquilo que é. Vemos os nossos padres aqui. O padre Simeão, o padre Júnior. As riquezas que nós temos aqui na verdadeira vida de Deus, que não consegue calcular, imaginar pela cultura, pela humildade, pela delicadeza de transmitir, pela paciência de nos aturar. Eles não têm necessidade nenhuma de estar aqui nos aturando, mas faz pelo amor a Jesus e porque eles acreditam na obra. E é uma profundidade espiritual, uma forma de falar com tanta humildade, com tanta caridade. Nós temos que se espelhar nessas pessoas. Os diáconos lá do ortodoxo, a gente vê o carinho que eles têm um com o outro aqui dentro, a forma de tratar, como são amigos, irmãos. Nós temos que seguir, olhar para eles são um exemplo para nós. E nós temos que viver isso entre nós. A gente se ama tanto, se gosta tanto, e na prática, às vezes, a gente age com tanta falta de amor, com tanta falta de caridade. Sempre que a gente magoa alguém, o prejuízo cabe a gente. Sempre. Quando a gente quer ser mais do que os outros, é sinal que a gente não é nada. É importante a gente olhar primeiro para dentro da gente antes da gente criticar os outros. E na verdadeira vida de Deus, eu sei que tem pouco tempo, mas eu quero só terminar uma pincelada nesse sentido. O César está dizendo que ele quer entregar, vai ser o último mandato dele, está na hora de entregar e coisa. Eu sempre digo para o César, entrega para Deus, que Deus sabe o que deve e o que não deve. A gente tem que se abandonar nas mãos de Deus. Depois que eu comecei a fazer esse exercício, e todos os dias na frente do sacrário dizer, faça a tua vontade, quando aparecem as provações, eu venho na hora assim, de Jesus ficar me purificar para alguma coisa. A gente sente força, porque não está sozinho. Então, a gente se entregar nas mãos de Deus e deixar que o Espírito Santo comande a vida da gente, é uma coisa maravilhosa, mas exige um exercício da gente. A gente se abandonando não tem problema mais nenhum na vida. A gente sabe que o sofrimento é para o bem da gente. Então, quando o César fala isso, o Senhor deixa. Deus já sabe o que deve e o que não deve acontecer. De repente, tu tem que ficar, Deus me livre, não sei o quê, mas olha, não diga isso, porque se Deus disser que quiser e precisar de ti, nós temos que estar disponíveis. Não podemos dizer não. E talvez sejam outras pessoas que ficam aqui, porque nós temos que dizer, nós temos que pôr sangue novo na verdadeira vida de Deus, e tem tantas pessoas jovens aqui,
que podem assumir esse mesmo trabalho também, que tem que se pôr à disposição. Nós estamos aqui, que temos que pensar nessa eleição do ano que vem, que me dá até medo de pensar, eu estou rezando há muito tempo com relação a isso, e me preocupado todos os dias, podem ter certeza, todas as noites eu rezo pensando, meu Deus, quem vai ser? Porque eu amo essa obra e não quero ver essa obra mal. Eu quero ver isso frutificando, porque isso é nosso. Mas a repetição vai mostrar. Ei? Não precisa preocupar, Não, mas é isso mesmo, nós temos que rezar por ele. Eu entrego para o Espírito Santo que seja feita a vontade de Deus. Vamos rezar juntos. Então, é isso que eu queria pedir para vocês. Vamos se unir e rezar juntos, porque nós temos pessoas tão boas na verdadeira de Deus que podem continuar esse trabalho. Olha, lá no Joinville nós temos a Cida, que é uma líder lá que consegue fazer o trabalho no silêncio, com a humildade dela, pessoas que têm condições. Temos a Silvani, tem a Jane, temos como é que é? A Paulina. A Paulina já foi sangue velha, já passou pelo sofrimento da Paulina. Alessandra. Tem a Alessandra, que eu estava querendo lembrar. A doutora Alessandra, uma pessoa equilibradíssima, que conhece a obra, que conhece os livros. Então, veja que nós temos pessoas boas. Então, seja lá quem for, seja aquela que a gente acredita que não tem condições nenhuma, a nossa obrigação é, quando for eleito, nós vamos rezar para o Espírito Santo. Quem for eleito é o que Jesus quer. Olha, eu vou dar mais um testemunho aqui, porque o Sérgio já conhece. Quando foi para a eleição do César, eu não votei no César e não queria o César. E dizia assim, olha, o César não está preparado ainda, tem que esperar para mais um pouco. César, no fim, foi uma surpresa que o César ganhou, e eu não votei no César. No mesmo dia que foi eleito, eu fui para o César e falei, César, eu não votei em ti. Eu acho que tu não tinha condições ainda, mas conta comigo. E veja o que aconteceu com o César, como eu estava errado. Surpreendeu, não é mesmo? Então, veja como a gente é limitado. E assim, mas a obrigação minha era de apoiar o César. E nunca eu falei uma vírgula contra o César. O César muitas vezes vem perguntar coisas para mim, eu estou na situação, o que tu acha, pedir opinião, que é o normal, pedir opinião. Eu digo uma coisa para ele faz exatamente o contrário. Quando ele faz o contrário, ele fica pensando, que bom que ele fez, ele tem personalidade e é o Espírito Santo que está mostrando, que não sou eu o dono da razão. E quando ele faz as coisas, eu fico quieto, nunca falei nada, nunca disse para o César, tu está errado. Falei alguma coisa, César? Sempre eu confio no Espírito Santo e confio na autoridade dele, porque o César é uma pessoa humilde, talvez até mais simples do que eu, mas é uma autoridade para mim, eu tenho a obrigação de respeitá-lo e apoiá-lo, e não criticá-lo, não ficar falando mal dele, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu quero que o César faça a minha vontade, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu já estou, é uma contradição para mim. A minha obrigação, enquanto ele estiver como coordenador, é eu dar todo o apoio. Se eu sinto que tem alguma coisa errada, que não está certo, que eu não concordo, errado não, que eu não concordo, eu vou sozinho, César, que eu acho melhor, com toda a caridade, com toda a humildade, porque ele é autoridade. E assim é com qualquer outro. E assim é com o próximo que entrar na verdadeira vida de Deus. O próximo líder que entrar, que eu for contato, que for, é uma autoridade, nós temos todos a nossa obrigação de dar apoio, de mesmo que faça coisas que a gente não gosta, e a gente está ali junto, caminhando junto, porque isso é unidade e é isso a verdadeira vida em Deus. Isso é a prova de amor que nós devemos ter entre nós. Então, eram duas coisas importantes que, como tem pouco tempo, que eu queria frisar para vocês. A primeira, é a mais de todas, a mais importante de todas, é o respeito com Jesus dentro da igreja, das igrejas. E isso não aqui, quando voltar para casa. Sejam testemunhas, que a gente vai encontrar lá, até mesmo testemunhos de padre que nem se ajoelha mais na frente do sacrário, mas não importa. Nós vamos se ajoelhar. Eu não entendi essa primeira frase. Hein? Eu não entendi essa primeira, eu não consegui ouvir. A primeira coisa que eu acho que nós devemos pôr no nosso coração é o respeito com o Santíssimo Sacramento. Entrar na igreja para rezar e não para conversar. Botou a pé na porta da igreja para dentro é para olhar para Jesus. E não para falar para o lado vizinho, para fazer comentário, para perguntar coisa, para levantar e fazer zoom, como nós estamos fazendo aqui, o contrário. Então eu queria que fizesse o contrário do que nós estamos fazendo aqui, mas quando voltasse para casa, aqui e quando voltasse para casa com Deus. Sejam testemunhas, não tenham medo. Eu vou na catedral, me custa, às vezes vou fazendo oração, ajoelhado, vem uma comadre lá na frente, senta com a outra e fico na frente do Santíssimo, nem se ajoelha, começa a conversar, e como é que a gente vai rezar no Santíssimo se tem uma pessoa ali conversando? Eu vou lá, primeiro faço assim, fico quieto para ela não ver que foi eu que fiz.
Mas aí a pessoa olha assim e continua. Aí eu levanto, vou lá, desculpe, só um lembretezinho. Vocês lembram que sabe que Jesus está ali no sacrário? Eu estou tentando conversar com ele, rezar, e vocês estão atrapalhando. Pega lá e embora. Nem ajoelha nada. Foi ali só para fazer sala de visita. Então, essas coisas, assim, eu acho que são pequenininhas coisas. Eu já fui grosseiro também de falar para a pessoa, depois me arrependi porque eu vi que a pessoa saiu com raiva. E a gente, às vezes, perde estribeira, a gente tem que ter um controle também. A gente vai aprendendo com o tempo a ter mais educação e falar com mais delicadeza. Então, esse é o primeiro pedido que eu gostaria de levar para vocês para a vida. E o segundo é começar a rezar pelo próximo contato social, seja o contato nacional, seja lá quem for, que a gente seja humilde para poder obedecer a hierarquia da verdadeira vida de Deus. Cada um cuidar do seu trabalho em vez de ficar preocupado com o trabalho dos outros. Não interferir no trabalho dos outros. Porque se a gente se interfere no trabalho dos outros, só atrapalha e não faz bem feito o seu. Então, esse é o recadinho rápido que eu queria dar para vocês. Muito obrigado.